Bom dia, meus amados irmãos. A graça para o Senhor Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. O Senhor tem chamado muitos pecadores à graça de uma nova vida por meio de Cristo Jesus. O Espírito Santo tem operado no coração pela palavra do Senhor, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E quando isso acontece, então a igreja vai crescendo, porque a igreja do Senhor é exatamente a junção, o conjunto, o corpo de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa nova vida, portanto, não é uma vida aleatória. Essa nova vida é uma vida em que cada um tem uma participação dentro do corpo. Cada um tem a oportunidade de servir e, é claro, uma vez que todos estão servindo, também tem a oportunidade de ser servido. E em Romanos, capítulo 1 ainda, versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo diz assim à igreja: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Interessante, né? Que o apóstolo Paulo, ainda que, em primeiro momento, ele vai falar de sua participação, daquilo que ele tem para dar da parte de Deus, ele, no conjunto, trata como sendo uma reciprocidade, ou seja, que dentro da igreja do Senhor Jesus, todos devem contribuir com o crescimento da igreja. E quando eu falo de crescimento, é claro que eu não estou pensando em números, estou pensando na vida da igreja, né? Crescer saudável. Pensar no filho, né? Como pais que cuidam dos seus filhos, né? Eles devem crescer saudáveis. E no primeiro momento, como nós falamos, o apóstolo Paulo diz: olha, eu desejo muito ver vocês. Então veja que ele, como disse em outras ocasiões, sempre tem aquela preocupação com a igreja. Ele quer que a igreja esteja bem. E ele queria muito ir a Roma vê-los com um propósito. Qual era o propósito dele em ver os irmãos de Roma? Era que eles pudessem repartir com eles algum dom espiritual. Bem, aqui é importante a gente dar uma explicação, porque olhando para a expressão dom espiritual, pode parecer que ele esteja se referindo aos dons, que aparecem nas listas, como dom de língua, dom de profecia e outros dons mais, que normalmente vão aparecer nas listas do Novo Testamento. Mas não é isso que ele está falando aqui. Tá? Porque a ideia de dom aqui se refere a uma dádiva do Senhor. Ok? E é a mesma palavra que o apóstolo Paulo vai usar em outros versículos da própria carta de Roma. Em 5,15, o apóstolo também fala de dom, usando o mesmo termo, só que observe que aqui ele diz: todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais pela graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Ele está se referindo à obra redentora de Cristo. A dádiva desta obra. Este dom poderia ser traduzido como a bênção divina da redenção. Essa dádiva divina, graciosa da redenção. Observando o contexto e o próprio versículo, você vê que não se refere àquela lista de dons espirituais. O versículo ainda, capítulo 6, versículo 23, nós também vamos encontrar o apóstolo Paulo usando a mesma palavrinha. Só que dessa vez ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Observe que aqui o dom é a vida eterna. O dom aqui não é um dom espiritual, pensando em alguma capacidade para realizar alguma coisa. É a bênção divina. É a bênção divina. E um último texto que a gente pode mencionar está em Romanos 11, versículo número 29, em que o apóstolo diz: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, observe que ele aqui especificamente, quando ele usa o termo, a expressão dom espiritual, ele não está se referindo àqueles dons
que se tornaram comuns, né, dentro do Novo Testamento, aquelas listas. Né? Ele está se referindo à bênção do Senhor da redenção, que nós podemos até fazer uma alusão ao texto de Efésios, no capítulo 1, quando o apóstolo Paulo diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Eu diria que é isso aqui. Essa seria o melhor paralelo para aquele versículo. O que ele está falando? Ele está falando das bênçãos espirituais recebidas. Só que ele está dizendo que quer repartir. Então, portanto, ele está falando do ensinamento. O que é que o apóstolo Paulo quer dizer? Ele diz: olha, eu quero muito ir com vocês, porque eu quero ensinar para vocês as bênçãos, as dádivas da redenção. Eu quero explicar profundamente para vocês a maravilhosa obra da redenção, que inclusive é o que ele vai fazer nessa carta. Então, repartir com eles dom espiritual, para que sejam confirmados, é mostrar para eles, ensinar para eles, falar para eles sobre a dádiva graciosa da redenção, para que eles sejam confirmados, ou seja, fortalecidos no conhecimento do Evangelho, e uma vez que eles são confirmados pela palavra de Deus, então eles crescem no Senhor, eles seguem frutificando para o Senhor. Então o objetivo tem a ver com o ensinar as maravilhas de Deus. Você precisa conhecer as maravilhas de Deus. É preciso, para que o cristão amadureça, estar se aprofundando na palavra do Senhor. Não pode ser diferente. Olha, qualquer coisa que você aprender neste mundo fará com que você tenha algum conhecimento a respeito. Mas conhecer a maravilha da obra redentora fará você se aproximar mais do Senhor. A palavra do Senhor, que é o alimento divino para você crescer no Senhor. Portanto, você não pode trocar por nada. Não troque isso por nenhum que seja o texto, o assunto. Você pode até ler muitas coisas nesse mundo. Você pode ler literaturas, até deve, você pode ler outros assuntos. Eu estou estudando matemática, por exemplo, mas você não pode trocar a palavra de Deus por outros conhecimentos. Porque a palavra de Deus é o conhecimento sobre quem Deus é, sobre a redenção, sobre o que Deus tem para nós no futuro. É Deus falando para nós. É Deus falando para você. Portanto, você precisa meditar. Você precisa conhecer a Bíblia. Como é que eu faço, pastor? Leia. Veja, Deus teve, vamos dizer assim, todo o trabalho para revelar para nós um livro grande, muito grande, escrito durante muitos anos. Nós temos aqui pelo menos uns 1500 anos. Então, você precisa ler. Mas como é que eu leio? Abra em Gênesis e vá lendo desde o começo até o fim. Ou seja, não vá pulando. Procure meditar. Veja que ele diz que o conhecimento da bênção da salvação, o conhecimento da profundidade da obra redentora, confirma o coração deles. Faz com que eles estejam bem alicerçados. Faz com que eles estejam amadurecidos. Então você precisa conhecer. E a forma de se conhecer é lendo a palavra de Deus. À medida que você vai tendo dúvida, você vai perguntando para alguém que vai explicando com fidelidade aquilo que está escrito na palavra do Senhor, o que a palavra do Senhor nos diz. E à medida que você lê e relê, lê e relê, lê e relê, você vai aprofundando. Mesmo você sozinho em casa, lendo cuidadosamente, pacientemente, a Bíblia toda, leia uma vez. Paciência, não é ler rápido. É ler para entender, não ler para dizer terminei. Então, depois de ter lido toda a Bíblia, você volta e pacientemente outra vez começa a ler. De novo tudo. Vai anotando, vai riscando, vai fazendo as associações. Olha, eu li tudo e agora eu percebi que aquele versículo que está no Antigo Testamento tem uma associação com o do Novo Testamento. Olha, aquela figura lá atrás tem a ver com Cristo Jesus. E assim, você vai fazendo as associações. E à medida que você vai lendo e relendo, lendo e relendo, lendo e relendo, e, como disse, meditando, estudando, se aprofundando, você vai se aprofundando no conhecimento de Deus, vai ficando mais maduro no conhecimento do Senhor. E isso protegerá você de falsos ensinos. Então,
o que o apóstolo Paulo quer é que nós estejamos muito bem firmados, na verdade, no conhecimento de tudo aquilo que Deus fez maravilhosamente bem. Então a preocupação dele era ir para ensinar. Portanto, os dons espirituais aqui são uma referência ao conhecimento da bênção da salvação. Conhecimento da bênção que é a redenção em Cristo Jesus. Então, o apóstolo, ele vai a Roma, esse é o seu interesse, ele quer ir a Roma para isso. Mas, mesmo sem ter ido, veja que ele já compartilha. Seu interesse é tão grande, sua preocupação é tão grande que a igreja esteja bem alicerçada, que mesmo sem ele ir a Roma, ele vai escrever para a igreja de Roma. A carta aos Romanos é a carta mais profunda, podemos dizer, no ensino ordenado do plano de redenção. É a que mais vai detalhar. Ainda que outras cartas, como a carta de Paulo aos Efésios, também vá tratar de assuntos profundos, principalmente ali no primeiro capítulo, no segundo capítulo. Ele vai mostrar também a profundidade da bênção da salvação. Então, vamos meditando nisso. Em versículo 12 ele diz, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. É interessante que aqui ele já não diz, olha, eu quero ir porque eu tenho algo a dizer. Eu quero ir para que nós nos abençoemos. Então ele já mostra que, ainda que ele, como o apóstolo do Senhor, que recebeu revelações, lembra que em Coríntios, ele diz que recebeu revelações vindas do Senhor, que é o Evangelho, e ele quer compartilhar todo o ensinamento da parte de Deus, tudo que Deus revelou para eles. Ele, todavia, diz agora, olha, mas nós temos muito que nos confortar, ou seja, vocês também podem me abençoar. E esse é um ensinamento importante para a vida da igreja, que em Efésios, o apóstolo Paulo vai nos falar também no capítulo 4, versículo 16, dizendo assim, de quem todo o corpo, ou seja, toda a igreja, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, ou seja, cada pessoa da igreja, cada parte dela, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Observe que em Efésios ele diz, todo mundo deve cooperar com a edificação. Todo mundo deve cooperar com o crescimento, na maturidade da igreja. Isso deve fazer com que a igreja não fique apenas na forma passiva, tem um pastor e o pastor vai ensinar e a gente aprende o que o pastor ensinar. Sim, mas depois que você aprendeu, você não vai ter algo para fazer? É claro que vai ter. Então, à medida que você vai aprendendo a palavra do Senhor, você vai também se tornando alguém que pode compartilhá-la, pode ensiná-la, pode discipular, pode evangelizar. Porque você já sabe, olha, eu aprendi isso aqui, então isso aqui eu posso ensinar. Aprendi mais alguma coisa, então aqui dali eu também posso ensinar. E assim, observe que a igreja cresce de uma forma mais homogênea, porque a igreja vai estar compartilhando tudo aquilo que ela está aprendendo com todos. E aí fica mais homogêneo, e não só fica mais homogêneo, mas nós temos a bênção da comunhão ser mais sólida, porque quando a verdade está sendo comunicada, e é a base do relacionamento cristão, então a comunhão ela é verdadeira. Não é uma aparência, não é uma hipocrisia, mas é verdadeira, porque está baseada na palavra de Deus. E esse compartilhar faz com que um ajude o outro a crescer na fé. E aí um vai crescendo, e o outro vai ajudando, e o outro vai cooperando, e o outro vai comunicando, e assim a igreja cresce junta, todo mundo cresce saudável, e obviamente cresce a igreja como um todo. Portanto, meu amado irmão, você precisa meditar na palavra sempre. Você precisa estar bem solidificado nela. Você precisa aprender a profundidade das maravilhas da obra redentora que o Senhor nos revelou. A Escritura Sagrada, sua palavra para nós. E assim, no momento que você aprendeu, vai compartilhando, vai ensinando, para que a igreja do Senhor cresça em cada geração, amadurecendo na palavra, e ela possa estar bem firmada, porque novidades, tradições e filosofias, e uma série de doutrinas, e ensinamentos, e assim por diante, tudo isso vai aparecer em todas as gerações. Toda geração vai aparecer uma novidade, toda geração vai aparecer um pregador estranho, toda geração vai aparecer gente ensinando de tudo. E a igreja precisa estar pronta para isso.
E para estar pronta, ela precisa conhecer a verdade. Então, cresçamos na verdade para que, quando aparecerem as novidades estranhas, estejamos prontos para tudo isso. Firmes no Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Agradecemos por tudo. Pedimos ao Senhor que nos ajude a crescer na fé, nos ajude a amadurecer, nos ajude, Senhor Deus, a ser instrumento de bênção para outras pessoas. Que nos dê firmeza e nos conduza, Senhor Deus, nessa jornada. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.